Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa segunda web aula da disciplina de empreendedorismo. Hoje a gente vai começar, parabéns aí, Maurício, o aniversário dele hoje. Valeu. Hoje a gente vai começar terminando ali um pouquinho do que a gente ficou de ver na nossa primeira unidade, e depois a gente vai começar a ver o conteúdo da nossa segunda unidade, certo? Na nossa primeira unidade, a gente viu ali todo o entendimento inicial da disciplina de empreendedorismo, o que é empreendedorismo, algumas coisas importantes sobre o empreendedorismo, o espírito empreendedor. E aí a gente começou a estudar só começamos a estudar os tipos de empreendedorismo. E aí a gente pôde. Professor Daniel, essa aula vai até que horas? São 2h44. A gente deve ir até 3h30, passar um pouquinho ali, tá? Beleza, Sebastião? Já que a gente começou um pouquinho atrasado, talvez a gente passe um pouco, certo? Então, a gente começou a estudar ali os tipos de empreendedorismo. A gente viu o empreendedorismo de negócio, que é aquele que tem como objetivo, né, o foco, o empreendedorismo que é normalmente abrir um negócio, um produto ou um serviço para ser comercializado. A gente estudou também o empreendedorismo social, e aí o empreendedorismo de negócio, a gente viu que o foco é a lucratividade. A gente estudou o empreendedorismo social, que o foco é o bem-estar, e a gente terminou na aula passada que o empreendedorismo, o intraempreendedorismo é aquele para dentro, né? Aquele que eu vou até abrir o slide aqui, foi onde a gente terminou a aula passada, né? Onde a gente pôde ver aqui, ó, vou abrir de novo aqui o nosso slide, onde a gente parou. Deixa eu só carregar aqui. Então a gente parou. Professor, posso iniciar o texto de empreendedorismo falando sobre um filme? Pode sim, desde que não fuja da temática, da atividade, tá? Mas pode, é um texto dissertativo argumentativo, você pode sim. Então, na aula passada, a gente terminou exatamente nesse slide, né, onde eu falava sobre o intraempreendedorismo, que é quando o funcionário ele inova dentro da organização, os processos, ele inova buscando melhoria contínua, é o espírito daquela pessoa que está incomodada, né, com o dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, de intraempreendedorismo para a gente fechar esse conteúdo. Quando eu fui gerente acadêmico aqui do grupo, né, eu cuidava de todos os cursos de todas as marcas no Brasil inteiro, né? E quando a gente ia fazer as alocações docente, a gente fazia isso numa planilha que estava no Word, né? E eu pensei, poxa, essa planilha no Word é tão ruim, né? Porque no Word não é prático você fazer filtro. Por exemplo, se eu quisesse saber quais as disciplinas que o professor Daniel Campeiro está alocado, no Excel é muito mais fácil. Então, eu propus que aquela planilha que tinha todos os cursos, os períodos, as disciplinas e os professores fossem para o Excel. Pode parecer bobo, mas isso era uma inovação. Isso era algo que dava uma dinâmica, uma mudança na informação. E isso é inovar, isso é mudar processo. Só que quando eu fiz isso, o que é que acontecia? Os coordenadores, na época a gente não tinha tantos cursos assim, os coordenadores me mandavam em Word e eu colocava em Excel para poder ter essa planilha. E no final das contas eu terminei arrumando trabalho para mim, né? Era uma coisa que facilitava, mas eu estava tendo mais trabalho. E aí eu dei um próximo passo, que era fazer essa planilha online, no Excel mesmo. E foi mais uma inovação. Então, isso é empreendedorismo, é fazer diferente, é mudar processo, às vezes é uma coisa simples, mas que traz muita produtividade, né? Alguém está perguntando aqui se pode fazer a V1, já pode fazer a V1 ou se termina as 4 aulas. Veja, é você que vai determinar, desde que você não perca o prazo, né? Se você já se sentir segura para dizer assim, qual a importância do espírito empreendedor para a sociedade, já pode fazer, tá bom? Não, não é para fazer a V1 baseada no workshop. A V1 é para você falar lá, você vai ler, ele quer que você fale a importância do empreendedorismo, o espírito empreendedor para a sociedade. A orientação sobre a atividade do workshop, a equipe de tutoria ainda vai passar, tá bom?
Um profissional de uma empresa que faz melhorias de equipamento pode chamar de empreendedor, intraempreendedor? Pode. Com certeza, boa pergunta. É no processo, é na forma, é numa mudança de uma máquina, numa tecnologia. Boa pergunta, pode sim, tá? Não, o slide que eu passo fui eu que fiz. O material didático é outra coisa, tá? Então eu vou compartilhar com vocês esse material. É, Não, perdendo a AV1, veja, a AV1, vocês vão ter segunda chamada para fazer a AV2. A AV1 tem um prazo, se eu não me engano, é dia 10 de fevereiro, então procure entregar no prazo, tá? A AV1 ainda não está disponível, vai ficar no quadro de avisos. Pronto, gente, eu vou passar aqui, deixa eu combinar uma coisa com vocês. Veja, tem pergunta que vocês estão me fazendo aqui na aula que não é do conteúdo. Veja, a gente está numa sala com quase 600 alunos, cada um tem um problema, tem uma dúvida. Eu sei que eu sei responder um monte dessas perguntas que vocês estão fazendo, e eu posso responder, eu tenho respondido alguns. Mas veja, se eu for parar a aula, e eu peço até desculpa a vocês, se eu for parar a aula para a gente poder estar resolvendo questão de data, de prazo, e a gente não focar no conteúdo, eu não vou conseguir terminar. Eu peço desculpa a vocês, eu vou ter que focar no conteúdo e vou pedir para vocês que utilizem a aula para tirar dúvidas da disciplina. Quem tiver qualquer outra dúvida sobre prazo, nota, prova, vocês vão ter que fazer isso através do Fale com o Tutor, certo? Eu vou pedir desculpa a vocês. Eu tentei ajudar aqui, mas eu estou vendo que é impossível. São 600 alunos, tá? E aí eu vou terminar prejudicando quem tem dúvida de conteúdo, que está aqui para ter aula e está ouvindo eu tirar dúvidas pontuais, tá certo? Então, mas não quero deixar vocês com dúvida, não me interpretem mal de jeito nenhum. Todas as dúvidas que vocês tiverem que não forem da disciplina, forem dúvidas individuais, vocês fazem isso através do Fale com o Tutor. Tem uma dúvida do que eu estou explicando, aí vocês colocam aqui, tá certo? Para a gente ir avançando. Então, veja, gente, o intraempreendedor é aquele camarada que ele está dentro da empresa e ele usa do que a gente chama de soft skills. Está aí na tela, ó, proatividade, iniciativa, pensamento crítico, motivação, uma pessoa que quer melhorar, que quer progredir. Tem gente, vocês devem ter é, conhecido, né? Alguém que já atuou dessa forma, que é a pessoa que chega no trabalho e diz, eita, dá 7 e não dá 6. Eita, que a semana não acaba. Essa pessoa, ela está num tédio, ela está desmotivada. Uma pessoa que chega no trabalho pensando na hora de largar, ela não pensa em ser proativa, ela não pensa em ajudar o colega, ela não pensa em melhorar, ela está preocupada só em bater o ponto e ganhar o salário. Essa pessoa, um dia, ela não vai mais ser é, como é desejada por uma organização, infelizmente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Professor, é uma equipe de moradores que participa de um conselho de um condomínio que modifica o organograma é considerado um ato empreendedor? Sim, sim, qualquer melhoria que seja diferente, inovadora, no seu caso, gestão de equipes e horas, são intraempreendedores, é o espírito da inovação. Perfeito. Eu já estou explicando, né, como é que funciona o empreendedor dentro da empresa. Cadê? Gosta de crescer? Bom. Professor, o empreendedorismo na sociedade se implementam os três tipos de empreendedorismo, não é isso? Boa! Estou pensando na AV1, né? Pergunta maravilhosa. Olha aí que pergunta inteligente. Uma pergunta sobre a AV1 que está encaixada no nosso conteúdo da primeira unidade. Perfeito. O espírito empreendedor ele é importante para os três tipos: aquele que empreende para vender um bem ou serviço, aquele que empreende socialmente para o bem-estar e para o empreendedor. O espírito empreendedor ele é importante nessas três dinâmicas, nesses três tipos. Muito bom. E coloque isso na V1, tá? Não diga que fui eu que disse, não, mas coloque. Muito legal. Boa pergunta. Então, gente, um outro ponto é a característica do empreendedor. Veja, um empreendedor ele tem várias características, a gente acabou de ver aí, proatividade, motivação e tal. Mas três são fundamentais.
necessidade de realização, né? Então é você fazer acontecer aquilo que você gosta, que você deseja, que você sonha. Isso é muito importante. Então, pode ser intraempreendedorismo, pode ser um projeto social, pode ser abrir uma loja nova, inovadora. A realização é muito importante. Normalmente os empreendedores ele têm isso, que eu digo, poxa, eu bolei, como um amigo acabou de dizer aqui, ou amiga, não vi, um organograma novo no condomínio. Eu estou fazendo algo novo e eu gosto de fazer isso, de propor essa melhoria. Isso é muito do espírito empreendedor, né? O áudio está baixo para vocês, a Aline está dizendo que o áudio está baixo, mas deve ser lá. Disposição para assumir riscos, né? Não se amedronta, tem conhecimento, tem preparo, sabe que tem risco, mas encara, e autoconfiança, né? Uma pessoa preparada, obstinada. A gente só não pode confundir autoconfiança com soberba, que é o excesso de autoconfiança. É a gente achar que sabe demais. Eu vou porque eu vou ser um sucesso, eu vou ser o melhor do mundo, e às vezes a gente quebra a cara. Então, mas a gente tem que ser autoconfiante. Eu estou preparado, eu conheci, eu me preparei e eu estou pronto. Isso é importantíssimo para um empreendedor. O empreendedorismo desempenha um papel multifacetado e é essencial no crescimento econômico, na evolução, na melhoria da qualidade de vida em várias comunidades, beleza? Tá com cara de quem esse texto foi formado ou tirou de algum material ou foi do chat GPT, mas é isso mesmo. Organização e finalização é um diferencial, está tudo certo, a aula está boa, valeu. É, Professor, por que a maioria das empresas abrem falência antes dos 2 anos? A gente vai ver isso mais para frente, mas é uma boa pergunta, tá? Vamos em frente. Para a gente terminar essa primeira parte, que é da primeira unidade, eu trago alguns mitos e verdades, só para a gente fechar com chave de ouro essa primeira unidade. Empreendedores são natos e nascem para o sucesso. Isso é falso, tá? Tem empreendedores que nascem. Todos nós nascemos empreendedores, um mais, outros menos, mas para o sucesso, nem todos. É preciso o passar dos anos, é preciso conhecimento, é preciso experiência. Vai quebrar, vai errar e vai ter o sucesso, mas nem todo mundo que nasce com o espírito empreendedor vai ter sucesso. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Não, empreendedores assumem riscos calculados, não são apostadores. O empreendedor ele não vai correr um risco desnecessário, ok? Eu sou um intraempreendedor e não sabia. Conheci aqui, muito bom, olha aí, que coisa boa. Trabalhando em uma empresa em vários setores que não é seu, é um empreendedor também, pois tenho aprendido muito com isso. Só trabalhar e aprender coisas novas não lhe faz um intraempreendedor. Agora, se você pegar o que você aprendeu com as coisas novas e levar para o seu ambiente e fazer algo novo, aí você é intraempreendedor. Beleza? Pode ver minhas mensagens, eu estou tentando ver as mensagens de todos. Tem muita gente, eu estou tentando. é, Ser empreendedor é ter a noção que você começa pequeno, mas um dia será grande, ótimo, é isso. Todos são empreendedores, a forma de administrar. Pode voltar no slide anterior. Eu não vou voltar porque senão a gente não adianta, mas a gente não avança, mas os slides vai ser compartilhado, tá? Você vai poder acessar os slides a hora que você quiser baixar, guardar no seu computador, no celular. Esses slides aqui é de vocês, tá bom? Na verdade, o empreendedor é tipo um médico, sempre calculado e estudado. É uma analogia, sempre atualizando e inovando, né? Aqui, o órgão público, onde tudo vem de cima, fica mais fácil intervir por melhoria, perfeito. É difícil ser intraempreendedor nesses casos. O slide vai ser disponibilizado. Quando realmente acontece, coloca em prática e inova, isso sim é intraempreendedor, perfeito. E aí, para a gente terminar essa primeira unidade, empreendedores são lobos solitários? Não. Muita gente que pensa que o empreendedor, ele acha que ele que sabe, ele sonha, o sonho é dele, ele vai fazer tudo sozinho, de jeito nenhum. Empreendedores, eles são ótimos para trabalhar em equipe, tanto internamente quanto externamente, né? E aqui a gente fechou essa ideia inicial que está abordado na nossa primeira unidade. Então, tanto a gravação da primeira aula, que era já dessa unidade, e essa gravação que eu vou continuar
Com esse material vai estar disponível para vocês dentro do ambiente virtual, junto com a gravação, na pastinha Web Aulas. Quando vocês entram no ambiente da disciplina de empreendedorismo, a primeira coisa que vocês vão estudar agora é a unidade 1. Já pode ler. Tudo que está lá eu falei aqui, lógico, quase tudo, não dá para falar tudo, mas dá uma lida. Lá vai estar. Eu estou, na verdade, complementando o que está lá, beleza? E já pode ler a unidade 2 porque a gente vai começar agora, tá certo? E lá no final do ambiente de vocês, lá no fim, vai ter web aulas. Lá tem os agendamentos, lá tem as gravações e a gente vai colocar também o material. O material a gente não colocou ainda esse, porque eu esqueci de mandar para a equipe. Mas vou mandar e eles vão colocar. Beleza? Qual o seu nome? Meu nome é Daniel, prazer. Eu sou professor de empreendedorismo. Essa é a nossa segunda web, ainda teremos mais duas. Quem quiser, gente, não me segue ainda nas redes sociais. Quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @prof. Daniel Campelo. Eu vi que algumas pessoas colocaram Daniel Campelo e me seguiram num perfil antigo que eu não uso mais. Então, meu perfil é @prof. de professor Daniel Campelo, tudo junto. Então, lá, quem quiser me seguir, fazer parte das minhas redes sociais, vai ser muito bem-vindo. Empreendedorismo tem relação direta com liderança? Tem sim. Empreendedores são ótimos líderes. Boa pergunta. Se todo empreendedor pode ser um líder, ou nem todo líder é um empreendedor? Perfeito. Quase todo empreendedor é um líder. É muito difícil ter um empreendedor que não seja líder. Agora, tem líder que não é empreendedor, ele é só um empresário, ele só exerce liderança. Boa pergunta. Tá? Boa pergunta encaixada no nosso conteúdo. Está terminando a segunda unidade já. Legal, legal. A imagem está oscilando, deve ser um problema individual, tá? Não, professor, você poderia ler as perguntas só no final. Veja, o começo quebrou bastante, porque eu estava lendo pergunta que não era do conteúdo, tá? Agora eu dei uma parada para ler as perguntas, porque a gente está indo para a segunda unidade, então foi proposital. Mas não se preocupe que sempre que eu ler uma pergunta e uma interação, eu vou sempre dentro do conteúdo para não perder a dinâmica, tá? Beleza aí. Obrigado aí pela sugestão, sem tranquilo. Parabéns pelos 8K, pelos 8.000 seguidores, valeu. Liderança tem a ver com, já falei, né? Liderança. Simbora, né? Então vamos embora. Vamos para. Professor, ultimamente o governo e várias instituições têm incentivado o empreendedorismo. É uma tendência ou é política? É tendência, tá? É o ecossistema empreendedor, a necessidade e urge a exigência pela inovação. Então tem sido algo natural, não é política, tá? Simbora. Professor, eu gosto muito da sua aula, da forma que você fala, eu entendo tudo. Que bom. Então vamos em frente, vamos para a segunda unidade. A segunda unidade, alguém perguntou alguma coisa aqui, professor, eu não assisti a primeira aula, posso? Pode. Quem não assistiu a primeira aula, pode seguir aqui, depois volta e assista a gravação, tá, gente? E ler, não tem problema não. Fica aqui comigo. Vamos para a segunda unidade e depois recupera lá o que está gravado. A segunda unidade, antes de eu abrir aqui o slide, eu já vou explicar para vocês entenderem o contexto inicial. E aí depois, a primeira parte, a gente vai passar dos slides, porque senão a gente vai perder muito tempo e eu não consigo passar tudo para vocês, tá certo? Na primeira unidade, ou na segunda unidade, a gente começa falando um ponto muito importante, que eu não sei se quem já leu deve ter visto, que é quando a gente fala da importância da globalização. Porque a globalização, que é justamente essa quebra de barreiras entre, entre os países, na nossa sociedade, né, os limites territoriais, os limites geográficos, e a gente começa agora a ter essa troca tão importante. Por que isso é falado quando a gente fala na realização do empreendedorismo é tão importante? E alguém fez uma pergunta agora muito interessante, professor, os blocos econômicos, né, quando se juntam em blocos, pode enfraquecer, né, prejudicar os empreendedores? Não necessariamente. Eu acredito que toda troca ela é positiva, seja dentro de um bloco ou seja bloco interagindo com outros blocos. Mas o que eu quero trazer para vocês na ideia de globalização não é nem tão, né, não é tão nada extravagante assim.
É vocês entenderem, gente, que quando você trabalha numa empresa, quando você vai abrir um negócio, vocês têm que entender que agora o seu negócio, ele não é mais, ele não deve ser mais pensado como algo de bairro, como algo local. Ah, meu vizinho vai comprar aqui minha roupinha. Ah, eu vou fazer um negócio para vender ali para a rua, para botar ali na galeria da rua. Hoje a gente tem a oportunidade, justamente com esse processo de globalização, de a gente enxergar a potencialidade de um negócio no mundo. Por quê? Porque hoje, com a tecnologia, com a comunicação, permitiu que a gente possa vender hoje. Veja, todo mundo aqui, não todo mundo, mas uma grande parte, acredito eu, já comprou em Shopee, já comprou em AliExpress, já comprou na Shein, já comprou em tantos outros, a Amazon, que tem muito, a Amazon agora tem muita venda internacional. A gente está comprando coisa de todo mundo, porque quando eu vou vender alguma coisa, eu tenho que vender para o meu vizinho. É o olhar globalizado. Quem é da década de 90 vai lembrar, eu sou da década de 80, né? Eu nasci em 81. Mas eu me lembro quando eu era criança, na década de 90, que tinha um filme chamado Thundercats. Eu acho que eu falei aqui, eu fui na outra aula. E o Thundercats, ele tinha a espada que tinha o olho de Tandera. E por que eu estou contando essa história? Porque o olho de Tandera, ele dava visão além do alcance. Então, se eu tivesse aqui e quisesse ver uma coisa que eu não conseguia enxergar com o meu olho, eu podia na espada olhar pelo olho de Tandera. Então, eu falei isso aqui. É justamente isso. É um olhar a mais. Por que eu pensar pequeno? Porque quando eu penso em inovar na minha empresa, eu fico sem ideia. Eu não vou buscar o que é que o cara está fazendo numa empresa em outro país, né? Então, a gente precisa entender que o mundo hoje, ele é conectado. Aí agora eu abro o primeiro slide que eu preparei para vocês. Vê que massa. Esse slide, ele faz o resumo do que eu estou falando. Está aqui, né? Empreendedorismo. Isso, olhar de sucesso. Perfeito. Olha o que ele diz, ó. A globalização é um processo antigo. Gente, desde a época que havia os nômades, que eles saíam de uma cidade para outra, aquilo já era globalização. Ele já estava saindo de uma localização e trocando ferramentas, meios de produções com outros, trocas de bens e serviços, migração de pessoas. É muito antigo. Só que hoje a gente tem um rompimento de fronteiras, que é esse mundo que a gente chama de globalizado, devido ao quê? Devido à comunicação e tecnologia. A gente tem essa aproximação nos negócios e relacionamentos. Então, quando a gente tem que pensar no espírito empreendedor, a gente tem que pensar o quê? Que meu cliente está no mundo todo. Eu posso estar dando aula aqui para um aluno, como já aconteceu, eu dei aula, eu sou professor do curso de economia, e eu dei aula para algumas disciplinas de economia, que eu tinha um aluno chamado Bernardo, que morava na Itália. Ele era nosso aluno. Não tinha aula prática, ele estava no polo dele, ele era aluno da Itália. Ou seja, meu cliente, meu aluno, quem consome minha aula, pode estar em qualquer lugar do mundo. Olha aí, ó, Ana Polete, mora em Miami, entendeu? Está consumindo. Veja o mundo globalizado. Agora eu posso dar uma aula dessa pensando só em alguém que está aqui em Pernambuco? Não. Eu tenho que dar uma aula para a Ana, que está em Miami, e tem que entender num contexto global a importância do empreendedorismo. Então, essa percepção é importante. Do mesmo jeito, Ana, que você poderia estar em Miami e ser professora de empreendedorismo. Então, Ana poderia estar dando aula de Miami e concorrendo comigo. Joyce está dizendo, eu sou do Piauí, professor. Também, Joyce. Porque antes eu estava preocupado com o professor de economia, com o professor de empreendedorismo de Recife. Está entendendo? E hoje qualquer um de vocês podem ser professores. Olha, Amazonas, Porto Amazonas no Paraná, no Crato. Eita, eu escuto o podcast, viu, Luciana, do pessoal do Crato, viu? Que é o Budejo, que é o pessoal aí do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalho. Aí, ó, Pará, Fernando de Noronha. Tive em Fernando de Noronha agora em 2023. Então, é isso que vocês precisam perceber, certo? É isso que vocês precisam perceber. O mundo, ele hoje é aberto, ele é acessível. Então, veja o que é que eu trago aqui. Olha, quando a gente vai
olhar para o negócio globalizado, para o empreendedorismo, o que é que a gente tem que perceber, né? Primeiro, demanda. Quem consome nosso serviço, nosso produto, nosso projeto, nossa ideia pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso é demanda. Hoje, tudo lógico, países que têm uma renda melhor acessa mais produtos em qualquer lugar do mundo. Oferta. Eu estou sem som? Eu estou sem som, gente? Não, professor, áudio normal. Ah, deve ser pontual. Beleza. Oferta é isso que eu estou dizendo. Você pode hoje vender seu serviço, ofertar em qualquer lugar do mundo. Não precisa mais estar no seu bairro. Competição. Hoje você compete, porque do mesmo jeito que você diz assim, eu tenho minha loja e eu posso vender em qualquer lugar do mundo, você também tem que entender que alguém em qualquer lugar do mundo pode estar tomando o seu cliente, né? Ou seja, você tem que ter esse olhar, né, globalizado. E por fim, a estratégia. O que é que o outro está fazendo? Onde é que eu posso comprar? Por que é que quando eu vou. Imagine que você tem vai abrir uma empresa, uma indústria na sua cidade inovadora de confecção. Ninguém lá faz isso. Você vai produzir roupa lá. Porque a linha, o tecido, a matéria-prima, você tem que comprar na cidade vizinha. É ótimo quando você pode comprar na economia global, local, mas às vezes você tem a oportunidade de trazer matéria-prima de fora de forma muito acessível. E a estratégia, como a colega falou aqui, o colega, é exatamente isso. A estratégia faz o diferencial. Esse diferencial competitivo. Bem, o material de vocês explica cada um desses pontos, demanda, oferta, competição e estratégia, de uma forma muito bem abrangente. Eu aqui estou dizendo o que é que se trata, para quando vocês forem ler, demanda lá, vocês saberem o que é que está falando, que é o consumidor, que está em todo mundo, que ele tem renda, que é acessível. Beleza? Olha aí, eu trago de Santa Catarina minhas caixas para entrega de meu material de fotografia. Olha aí, perfeito. Perfeito. Professor Johnny Wick. A competição pode ser um gatilho para ativar o espírito empreendedor em empresários. Ela é o gatilho, e obrigado aí pelo Johnny Wick. Mas a competição, ela é gatilho o tempo todo, perfeito. Porque a competição, ela exige a gente ser mais inovador, né? A gente ter, buscar diferenciais. Muito boa pergunta, tá? Então aqui, gente, eu só vou ler, tá? Ó, demanda. Conforme aumenta o poder aquisitivo das pessoas no mundo globalizado, as pessoas têm acesso a produtos comercializados em qualquer parte do mundo. A gente falou sobre isso. Oferta. Oferta é que você pode oferecer agora seu produto em qualquer lugar do mundo. Você pode fazer isso através de uma aquisição, uma fusão, uma parceria. É formas de seu produto chegar em qualquer lugar do mundo. Próximo, que é competição é a mesma coisa. Você vai competir com pessoas e segmentos de todo mundo e vai ter que buscar e analisar seus diferenciais. Eu estou passando rápido, Janaíra, porque isso está no material e eu já expliquei. Então, aqui eu estou passando só para reforçar o que eu já estava explicando, tá? Mas, como eu estou dizendo, a ideia é que vocês saibam: demanda é o consumidor no mundo todo, oferta é poder ofertar no mundo todo. Competição é você competir com pessoas do mesmo segmento, e estratégia é a possibilidade justamente dessa análise estratégica, né? Onde você pode vender, onde você pode comprar matéria-prima. Beleza? Deixa eu dar uma lida aqui no que falaram rapidinho. O bate-papo fica aberto só para mim, para os tutores, mas eu leio todos vocês, tá? Porque senão ficaria inviável de vocês acompanharem a aula. A globalização facilitou o acesso aos mercados internacionais, perfeito. Reduzir as barreiras, beleza, muito bom. Isso, o fato de vocês não lerem o chat é porque vocês não iam conseguir acompanhar a aula. Se vocês verem como é que está aqui o chat, você não ia dar conta, tá? Por isso que a gente faz. A fusão pode ser um caminho viável para oferta, beleza.
Oferta e demanda vai aprender economia, vai. Só que eu estou falando oferta e demanda aqui na perspectiva empreendedora, tá? As estratégias são as técnicas que fazem os empresários e empreendedores, sim, né? Pensar estrategicamente. A gente vai falar sobre isso mais na frente, tá bom? Que bom que vocês estão gostando. Às vezes eu faço uma pausa assim para a leitura, mas faz parte da dinâmica. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês antes da gente continuar. A gente já passou aqui pelo tema da globalização, tá? A gente vai entrar num outro tema, voltando agora para o olhar para o Brasil, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Veja, essa aula, gente, ela é gravada. E qual é a importância de eu falar isso? Cada um de vocês aqui, a gente está agora com 613 pessoas na sala. Cada um de vocês tem uma dinâmica diferente. Alguns entendem o assunto mais rápido, outro mais lento, que é um negócio chamado de capacidade cognitiva. É normal isso, tá? Não é nenhum problema, não. Isso acontece comigo também. Tem aulas do doutorado que eu acho mais fácil, aulas que eu tenho mais dificuldade. Qual é a vantagem do EAD? É que está gravado, certo? Então, se está gravado, vocês podem reassistir, beleza? Algo que eu passei rápido, que não deu tempo de escrever, de anotar, de captar, vocês podem assistir de novo. E aí, se a dúvida continuar, aí vocês me acionam, beleza? Massa, que bom que vocês estão gostando. Ó, agora vamos voltar aqui para o Brasil. Por quê? Porque mesmo que o empreendedorismo ele pode ser mundial, global, normalmente a gente vai abrir a nossa empresa onde? No nosso país querido, amado, e onde a maioria de vocês existe, né? E está presente. Então, normalmente a gente vai empreender numa empresa, socialmente ou no negócio no Brasil. E aí, gente, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Vocês sabiam disso? Alguém está dizendo assim, professor, fecha o chat, atrapalha muito. Eu não posso fazer isso, gente. Me entendam. A gente tem que entender que a gente está aprendendo numa metodologia que para muitos é novidade. E assim, eu não posso tolir alguém de tirar uma dúvida, de fazer uma colocação. Eu peço desculpa se alguém está ansioso, querendo que eu continue. Eu estou tranquilo aqui no tempo. Se você não puder ficar até o fim, você assiste a gravação. Mas veja, pode ser que amanhã você precisa perguntar alguma coisa a mim, querer participar e eu bloquear o chat, entendeu? Então, eu não posso colocar. É porque abriram o chat para todos. Ah, entendi. Mas eu acho que agora está fechado, tá? Eu acho que agora o chat está só para palestrante e anfitriões. Acho que agora já fecharam. Beleza, mas o que vocês estão escrevendo aqui, mesmo quando estava fechado, eu estou lendo, tá? Porque é como eu estou dizendo para vocês, eu não posso impedir vocês de se comunicarem comigo, essa aula é para isso, beleza? Mas voltando aqui, o Brasil, gente, é um dos países mais empreendedores do mundo. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? O brasileiro, gente, é um povo criativo. Um brasileiro, ele é, como a gente costuma dizer, é aquele que tira água de pedra. O brasileiro é aquele que ele inova, ele faz diferente, ele sai do aperreio, como a gente costuma dizer, sai da agonia, sai do problema, de forma muito criativa. Então, o brasileiro ele é muito empreendedor. A gente tem um espírito muito criativo. Eu, inclusive, é, o brasileiro só empreende quando está desempregado. Não, isso é síndrome de vira-lata. A gente costuma ver um brasileiro como sendo o cara criativo para roubar, o cara criativo para dar um jeitinho, para ultrapassar, para furar uma fila. Mas o brasileiro não é isso. A gente precisa acabar com isso. Tem muita gente assim, tem. Mas no fundo, o brasileiro, eu não sei se vocês concordam comigo, e eu posso estar falando alguma bobagem, mas o brasileiro, para mim, da minha família, dos meus alunos, de tudo que eu pude acompanhar, das pessoas que trabalharam comigo, eu sempre tive muito orgulho de cada um desses que eu pude ver pessoas aguerridas, trabalhadoras, pessoas que estão na luta, pessoas que estão inovando, criando, fazendo da tripa coração, feito a gente costuma dizer, para se dar bem, né? Agora, lógico, tem gente que usa a criatividade e a inovação para dar golpe, para ser safado, para tirar vantagem, para ganhar dinheiro? Tem.
Mas a gente não pode olhar, isso é uma forma que o professor Daniel pensa, tá, gente? Vocês podem discordar, é um pensamento meu. Não pode olhar o brasileiro como sendo um povo trapaceiro, aproveitador, porque na nossa essência a gente não é isso. Eu acho assim, né? É porque síndrome de vira-lata é sempre achando que a gente é ladrão, a gente é lascado, a gente, né? Isso é o que eu chamo de síndrome de vira-lata. O mundo é melhor, o povo europeu é melhor, o povo americano é melhor, né? E a gente tem que pensar muitas vezes que a gente é muito capaz. Agora, a gente tem um problema no nosso país, que eu já falei para vocês, eu acho, na aula passada, que é o ecossistema empreendedor. Então, assim, embora a gente tenha uma população empreendedora, todo lugar tem gente sem vergonha, é verdade. O pessoal está dando alguns dados aqui, né? Primeiro semestre de 2023, o Brasil teve saldo positivo de quase 1 milhão aí de pequenos novos negócios. Somos extremamente criativos, né? O Brasil, sétimo país, alguém escreveu aqui, eu acho que foi isso, o Brasil, sétimo país mais empreendedor de empreendedores no mundo, né? Veja, a gente é pioneiro em urna eletrônica, sistema eleitoral no mundo. A gente é o país criador do Pix, que não tem, acho que, se eu não me engano, ou é referência no mundo, né? Agora, falta educação básica, concorde. O professor achou o sotaque lindo, que bom. Uma outra mudança, né? Antigamente o nordestino chegava aqui para dar uma aula numa universidade para alunos do Brasil todo, a gente era discriminado pelo nosso sotaque, pelas nossas gírias. E veja como a nossa sociedade tem se transformado. A gente tem acreditado, a gente tem que acreditar muito nisso. Hoje eu dou aula para alunos do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Até no próprio Nordeste, que às vezes tem umas competições ali com Salvador, com Ceará, com a Bahia, né, com a Paraíba, e muito pelo contrário. Veja, ao longo desses 14 anos, eu fui sempre muito bem acolhido e sempre acolhi muito. Vocês não sabem o carinho que eu sinto quando eu vejo que tem aluno do Paraná, de Piritoró, de Grão-Pará, de onde for, né? E a gente veja que o Brasil está mudando, então a gente tem que mudar esse pensamento. Agora, alguém falou aqui, Brasil tem muito corrupto, aí era aí onde eu queria chegar. O Brasil é um dos países mais difíceis de empreender. Veja que coisa interessante. Embora sejamos empreendedores natos, o Brasil é um dos países mais difíceis de empreender. Aí eu vou dizer para vocês e depois eu mostro o slide, tá no slide, né? Primeiro, por que é tão difícil de empreender no Brasil? Alguém falou aí a questão da educação básica. A gente tem um problema sério de mão de obra desqualificada. Para você empreender, você tem que fazer e inovar, você precisa ter pessoas preparadas, concordam? Então, a gente tem hoje uma mão de obra ainda, a educação muito precária. A gente tem mão de obra ainda muito precária. E para quem quer empreender, inovar, tocar um negócio, quem é dono de negócio aqui sabe o que eu estou falando. Seja qual for o negócio, de um atendente, de um recepcionista, de um garçom, de uma manicure, de um cabelo, de qualquer serviço, independente de se é serviço para rico, se é para classe média, para classe mais pobre, não importa. Para conseguir alguém qualificado ainda é muito complexo. Estou mentindo, gente. Quem tem negócio aqui sabe o que eu estou dizendo, né? Então a gente tem esse primeiro problema, né? E aí para você empreender, inovar e competir com mão de obra desqualificada é um problema. Alguém estava falando aqui que foi fazer, morava no Rio, foi fazer marketing na Estácio, sofria bullying, né? Aquele negócio que eu estava dizendo do sotaque e tal. Então, algumas pessoas estão falando aqui alguns problemas, né? Questão de montar a empresa, teve problema de captação de recursos, eu vou chegar aí, a burocracia, vocês estão antecipando, né, o que a gente vai ver. O segundo tema é carga tributária, né? Carga tributária é um inferno para qualquer empreendedor, né? Mesmo você sendo um MEI, já melhora um pouco, mas para você competir pagando um tanto de imposto que a gente tem,
Sim, é verdade. Veja, o que eu disse, a mão de obra é qualificada, eu não estou culpando quem é desqualificado, não. Eu sei que é um problema, é o que eu estou falando, do ecossistema, né? Um problema institucional, do governo, das empresas, de todo mundo. Esses problemas é do Brasil, não é da pessoa, né? O meu aumentou porque ele é baseado no salário mínimo aumenta, é porque eu estou sem slide, tá? Por enquanto alguém está falando que está sem slide, eu estou sem slide. Então, esse é um outro problema. O outro problema, taxa de juros. Se você quiser um empréstimo, um financiamento, alguém falou, pegar um crédito, acabou. Veja, a pessoa está abrindo um negócio, precisa de dinheiro, precisa de crédito. Vai pagar imposto? Vai competir como? Vai ter que botar um preço muito alto para poder pagar a taxa de juros, para poder pagar tributo, e não compete, porque como é que uma empresa que está entrando no mercado, né? Todas as burocracias, que era o outro ponto que eu ia dizer, né? A questão da burocracia, da corrupção, é bronca, é muito difícil. E aí, todos vocês estão escrevendo, eu estou lendo, e aí vocês que estão escrevendo vão se sentir contemplados aqui, ó, com o meu slide agora, quando eu botar aqui para vocês, ó. Vê só, vou passar aqui, ó, pá, e chegamos exatamente aqui, ó. Está contemplando vocês, o que vocês estão escrevendo. Mão de obra desqualificada, carga tributária alta, taxa de juros, dificuldade de crédito, a corrupção, a burocracia. Gente, a burocracia, deixa eu explicar só um parênteses para vocês. A burocracia, ela deve existir, tá? Vocês talvez não me entendam quando eu falo assim. Um processo burocrático não é um processo demorado, não é um processo lento, não é um processo caro. Não é isso burocracia. Burocracia é quando você põe ordem, é quando você tem processo, é quando você tem vez. Se não tivesse a burocracia, eu podia chegar, por exemplo, numa fila de um banco, conhecer o caixa e ele me atender. Eu não estou dizendo que isso não acontece, mas a burocracia me coloca no final de uma fila. Esse é o processo burocrático. Agora, não era para ser lento, era para ter ordem. Estão entendendo? O processo burocrático é quando você tem norma, quando você tem lei, quando você cumpre para não favorecer ninguém. A burocracia, ela veio para acabar com o favorecimento. Imagina tu tá numa fila de um supermercado, aí chega o filho do vereador e passa na tua frente. Ele não passa, ele não deve passar, porque é burocrático, né? Para que não haja descontrole. Beleza? Então, esse é um ponto importante, que é um sistema que deve ser respeitado, mas infelizmente no Brasil a burocracia ela é lenta, ela custa caro, né? E é um problema para empreender. Eita, que coisa bonita! Alguém falou aqui da teoria, que legal! Teoria da administração, me fez lembrar agora do início do curso, onde eu fiz a AVU sobre a burocracia de Max Weber. Perfeito! A teoria da burocracia é exatamente do alemão Max Weber. Muito bom. Que lembrança maravilhosa. Viu que você aprendeu? Beleza, vamos lá. Pois é, algumas pessoas estão dando alguns relatos. Aqui o filho do prefeito passa na frente, né? Eu não sei o que, no médico, o médico passou na frente no banco. Isso acontece, mas não deveria. Imagina se não tivesse a burocracia, né? Beleza. Agora a gente vai terminar com esse último assunto, a Web 2, mas a gente ainda não vai terminar a unidade 2. Tá claro? A gente vai terminar agora a Web 2, mas ainda tem assunto que a gente vai ver na Web. Foi o que a gente fez hoje. Hoje a gente não começou a Web 2, não tinha o restinho do assunto da Web 1, não foi? Aí eu fiz o restinho da Web 1, parei e entrei na Web 2. Beleza? Hoje a gente vai fazer a mesma coisa com a Web 3. A gente vai terminar na Web 2 esse último assunto, que eu vou até tirar o slide aqui para falar, depois eu abro. E aí, na próxima aula, a gente termina a unidade 2 e a gente vai dando em frente. Então, quem estiver já estudando a unidade 2 vai ver que uma hora a gente vai entrar em empreendedorismo digital, certo? Isso está na unidade 2. A gente não vai ver isso hoje. A gente vai ver isso na próxima aula, combinado? Empreendedorismo digital está na unidade 2. Vocês já vão ter o material, mas é um conteúdo que a gente vai ver na Web 3, porque senão vai ficar muita coisa.
Mas eu quero terminar falando um assunto importante aqui do empreendedorismo para a gente fechar essa nossa aula. Já está chegando às 3h30, mas como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou passar um pouquinho. Não vou esquecer, Chamara, de disponibilizar os slides. Assim que acabar essa aula hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar um e-mail para a equipe com o slide da aula passada e a de hoje. Viu? Pode ficar tranquila. A Web3 ela está agendada, deixa eu ver aqui, tá? O Web3 está agendada, já podem colocar aí, para o dia 2 de fevereiro, às 10 horas da manhã, beleza? Vai ser pela manhã. Não, não vou esquecer, não. 2 de fevereiro, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui, ó. Oi, gente, bom dia, beleza? Laiane falou uma coisa aqui, professor, deixa todos os slides disponíveis. Laiane, deixa eu te dizer um segredo. Quando eu estudei, fiz especialização em metodologia EAD, eu aprendi uma coisa muito interessante. Teve um professor que ele diz lá numa das disciplinas que se a gente adiantar o material, o aluno, ele tende. Veja, eu não estou dizendo que não é para adiantar todo o material. Você já tem materiais aí todos disponíveis, mas o slide que o professor vai usar na aula, o aluno, ele tende a não prestar atenção na aula. Já pensou? Por quê? Porque ele vai receber o material, ele vai ler antecipadamente e ele vai para a aula com a sensação que ele já sabe o que o professor vai escrever, vai dizer. Aí ele se concentra no material e não se concentra no que o professor diz. Por isso que a gente antecipa aquele material das unidades que você já pode estudar, mas o slide eu só compartilho depois da aula. Mas deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês, que é para a gente acabar. Mas sua sugestão foi boa, eu também queria receber o material logo, mas eu ia fazer a mesma coisa que eu estou dizendo. Então também é causa própria, tá? Então, só explicando aí, mas sua sugestão foi boa. Mas deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês, que eu acho que é importante para a gente concluir o conteúdo da Web 2. Vê só, gente. Chega uma época na nossa vida que a gente está numa universidade. E a gente começa a precisar, independente da idade. Eu tenho 42, vai ter gente jovem aqui, vai ter gente mais velha aqui, eu não me importa, tá? Tem gente aqui que vai ter certamente idade de ser meus filhos, né? Eu tenho muitos alunos que têm idade de poderiam ter sido meus filhos, né? É, Aí alguém disse assim, vê que interessante, né? Como a gente abre um debate. Eu discordo porque o material, quando eu tenho acesso, eu estudo para na aula saber perguntar e participar da aula junto com o professor. E eu concordo integralmente. Se você entrar no seu ambiente virtual, você já tem todo o material. Eu acho que você não entendeu. O conteúdo, ele já está todo para vocês. Eu não disse hora nenhuma que eu só ia liberar o conteúdo das unidades 2, 3 e 4 no fim. Tá tudo para vocês. O que eu estou dizendo, e eu expliquei bem direitinho, é que o meu slide, o que eu uso, meus tópicos como eu usei hoje, é que eu deixo só para entregar depois, por uma questão técnica. Não é por fazer mal, não é por não gostar de vocês, eu adoro vocês. É uma questão simplesmente de didática, entendeu? Só isso. É, O que eu queria dizer para vocês é que, independente da idade, a gente precisa refletir uma coisa, e aqui eu não estou para polemizar, para problematizar, só para refletir para a gente terminar essa aula, tá? A gente precisa entender em algum momento, eu sei que cada pessoa ao mundo teve uma criação, mas a gente precisa entender algumas coisas e refletir isso. Eu acho que a universidade, e aí aqui não é debate de ideologias, não tenho nenhuma pretensão disso, mas a gente precisa entender que o Brasil, ele é um país extrema e extremamente machista. O Brasil é um país extrema e extremamente racista, homofóbico, intolerante religiosamente. E a gente precisa se reconhecer nesse processo, porque o Brasil, quando eu digo que o Brasil ele é racista, ele é machista, ele é formado por mim, ele é formado por você. Então não é algo que não existe abstratamente. Ele é algo que está dentro de cada um de nós. E a gente precisa refletir em que país a gente quer viver, né? Quando
eu digo que um homem deve respeitar uma mulher em tudo. A gente precisa entender que minha mãe é uma mulher, minha esposa é uma mulher, minha irmã é uma mulher, e que as mulheres são mulheres tais quais elas, pessoas que eu tenho admiração e carinho, né? Quem não vai poder ficar porque já passou da hora, tranquilo, vê a gravação depois se quiser, se esse assunto interessar, mas é porque a gente vai entrar aqui rapidinho em empreendedorismo feminino e eu acho que essa discussão é importante. Então, veja, eu fui educado por ter 42 anos, meu pai não está mais entre nós, na pandemia, logo no começo eu perdi meu pai, mas meu pai era uma pessoa maravilhosa, mas ele também foi educado pela época como uma pessoa machista, tinha, exato, injustiça social, injustiça de classe, perfeito. Meu pai também foi educado, naturalmente, de uma forma preconceituosa, que era da época, racista, machista, e foi natural que ele me educasse de alguma forma assim. Pô, mas em algum momento eu tenho que me entender como gente. Eu quebro esse processo, ou eu vou tratar mal uma mulher, eu vou tratar mal alguém que tem, tem uma identidade diferente da minha, uma orientação diferente da minha, eu vou tratar mal uma pessoa, vou ter uma atitude racista, porque de alguma forma, embora meu pai fosse uma pessoa maravilhosa, ele não quebrou isso. E eu tenho que quebrar. Só que eu só vou quebrar e vocês só vão quebrar se assim vocês quiserem. Veja, aqui eu não estou fazendo discurso ideológico nenhum, eu respeito tudo. Eu estou dizendo em que mundo a gente quer viver. Aí cada pessoa é individual, tá? Eu só vou quebrar se eu reconhecer que eu sou. Então, em algum momento da minha vida, eu tive que perceber que eu era homofóbico com um primo meu que era gay. A gente era criança, eu não sabia. Em algum momento eu disse assim, eu me envergonho disso que eu fiz, eu não quero mais fazer. Em algum momento eu fiz uma piada que era extremamente machista e eu tive um momento na minha vida que eu digo, isso é machismo, e eu não quero ser mais machista, isso me envergonha. Eu tenho uma mãe mulher, eu tenho sobrinhas mulheres, eu tenho irmãs mulheres, e eu tenho amigas mulheres, pessoas mulheres que trabalham comigo, isso me envergonha. Só que se eu achar que eu não sou, eu vou continuar fazendo o que meu avô fez, meu pai fez, e eu vou fazer. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente chega numa reflexão chamada de empreendedorismo feminino. E vocês, mulheres, têm que entender, pelo que a gente já estudou, agora eu já não estou fazendo mais, não é nada filosófico, social, é técnico, é conceito, que a mulher, quando ela é empreendedora, de quem é o sonho? Lembra do que a gente falou? A necessidade de realização. O sonho tem que ser da mulher. A mulher, para bater no peito e dizer eu sou empreendedora, ela tem que realizar o sonho dela. Então, vocês, mulheres, que têm seus sonhos, todas vocês podem realizar o sonho de vocês. E aí eu faço um convite, porque eu sei que tem mulheres aqui que têm irmão, tem pai, tem marido, tem filhos, e eu faço um convite a nós homens mudar esse processo. E no lugar de a gente achar que tem que ser o nosso sonho, tem que ser o que a gente quer, a gente abrace, dê suporte, acolha, apoie. Que eu acho que isso é um movimento muito importante. Muito importante. A gente está vendo aí Magalu, grandes empreendedoras, mostrando que todas podem. Poxa, eu acho que eu contei o exemplo para vocês. Minha irmã não sabia que vinha a pandemia, ela foi empreender, abriu uma clínica de estética. Eu fui o primeiro a chegar junto e dar o suporte que eu podia técnico, análise de viabilidade, análise financeira. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que refletir. Veja, muitas vezes o marido, a gente vive numa sociedade que o marido era provedor, a mulher era dona de casa, mas esse mundo já não existe mais. Mas a gente tem alguns lares que ainda se configuram dessa forma, eu entendo. E aí, o que não pode, e aí eu estou falando do ponto de vista técnico, é o marido abrir uma loja, por exemplo, para a mulher, ele tem dinheiro, ele abre, dá o dinheiro, amonta tudo, e ela diz que é empreendedora. Do ponto de vista técnico, não é. Ó, eu não estou conseguindo nem ler, algumas pessoas estão contando vários relatos aqui que os maridos são apoiadoras. Alguém falou de Cleila da Crefisa agora, né, que é presidente
do Palmeiras, falar sobre tratar as pessoas bem, né? É, perguntar se a gente queria que fizesse conosco o que, né, o que a gente faria com alguém, o que queria que fizesse com a própria pessoa. Então, assim, a gente termina, muitas vezes, a mulher dizendo assim, eu abri uma loja aqui na cidade, eu sou empreendedora, vou ser empresária. Isso é conceito, tá? O marido abriu uma franquia para a mulher está tomando conta e ela diz que é empreendedora. Isso é empresário, tá? Uma mulher empreendedora é a mulher que sonhou, veja, pode ser o seu sonho mais simples e verdadeiro, é isso que vai importar. E não desista, e depois a gente vai lá na frente, na próxima aula, mais na frente um pouquinho, falar sobre sonhos. Mas se é seu sonho, pode ser abrir uma clínica de estética, um salão de beleza, uma mega empresa, não importa em que nível, classe social você esteja. Quando você vê aquilo acontecendo, que saiu do seu coração, da sua vontade, que você viu que ali era inovador, que ninguém ia fazer do seu jeitinho, da sua forma, aí sim você vai dizer: eu empreendi. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma questão conceitual. Eita, eu gostei de uma sugestão. Chamar uma mulher para falar do empreendedorismo feminino seria ótimo, né? Lugar de fala, né? Mas eu acho que eu fiz uma boa contribuição. Mas eu entendi, lugar de fala é muito importante. É porque, às vezes, numa sala de aula, na nossa dinâmica aqui do EAD, que são 4 aulas, não dá também tanto espaço, mas a ideia foi maravilhosa. E eu vejo, eu falo que um pouco do que eu penso, que eu acho que eu posso colaborar um pouco com minha reflexão, mas eu sei o meu lugar de fala, tá? Eu não quero hora nenhuma estar falando aqui e achando que eu tenho o poder de comunicação de falar para as mulheres se eu fosse uma mulher, mas eu tento dar minha contribuição e eu peço até desculpa se eu não alcancei essa reflexão, faz parte, sou humano, né? Mas eu tento trazer uma boa reflexão. E tem uma coisa também que é importante, que foi colocada pela mesma pessoa aqui, que é a questão da sobrecarga da mulher, né? Porque se exige dela, se empreenda, faça seu negócio, mas ainda existe da mulher os trabalhos domésticos, né? Foi até tema da redação, né? A sobrecarga, a mulher invisível, o trabalho invisível da mulher, né? Então, é uma reflexão muito importante, mas veja, se vocês estão falando isso, eu cheguei onde eu queria alcançar. Essa reflexão, ela é muito importante para os homens e para as mulheres, tá? O sonho foi sem fazer arquitetura, precisava vir para realizar. Uma mulher aqui empreendedora, né? Poucas, porque se vê ainda poucas mulheres no cargo de CEO, por conta da discriminação, perfeito, né? Essa empresa vai ensinar como abrir uma empresa MEI? Não, mas a gente vai ver sobre os formatos jurídicos, né? As naturezas jurídicas, incluindo o MEI. Cadê? Quando a gente abre uma loja, a gente é empresária e não empreendedora. Perfeito. Agora, se a loja ela for inovadora, tiver um diferencial de mercado, aí é empreendedorismo. Gente, vários textos aqui, várias coisas, mas eu acho que, pelo que eu estou lendo aqui, eu acho que eu consegui trazer um pouco nessa aula de hoje sobre essa ideia global do empreendedorismo, né? Sobre a questão da dificuldade de empreender do Brasil e da reflexão de como são empreendedores, e também falar um pouco sobre empreendedorismo feminino. É um tema delicado. Vocês viram que tem um slide aqui que eu falo sobre empreendedorismo feminino, que eu nem abri na aula de hoje. Eu vou voltar nele na próxima aula para a gente dar seguimento. Porque, de fato, é um assunto muito delicado, mas eu não me sinto. Aliás, eu me sinto no dever e na obrigação de resgatar esse debate, essa reflexão, sem querer fazer juízo de valor, dizer que estou certo, como eu disse, implementar nenhuma ideologia, né? Eu sei que quando eu falei também de algumas discriminações, eu posso ter deixado várias de fora, né? Mas eu acho que vocês entenderam, pegaram o que eu quis dizer, e eu acho que isso é muito importante. Enfim, agradeço demais a cada um de vocês, mais uma vez, pela presença, né? Pela atenção, pela participação. A gente passou um pouquinho hoje da hora, porque, como eu disse, eu me atrapalhei ali para abrir a sala e a gente terminou começando um pouquinho mais tarde. Mas na próxima aula, dia 2/2, deixa eu só confirmar aqui, dia 2/2, às 10 horas, dia 2/2, às 10 horas, a gente está aqui novamente
junto nessa parceria, tá bom? Obrigado aí pelo feedback de vocês. Passou rápido também para mim. Inclusive, já já tem outra aula, já vou emendar aqui mais uma outra aula, mas que bom que vocês gostaram. Estou muito feliz, tá certo? E espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Agradecer também a nossa equipe de tutoria, que também deu suporte aqui na sala, tem dado todo o suporte aí no back, né? A gente tem que reconhecer a importância do trabalho da nossa tutoria, que dá esse suporte para vocês. E agradecer também a cada um de vocês que estiveram aqui presente, mas que também estão assistindo essa gravação, dizer que eu continuo aqui à disposição. Alguém escreveu, não tive retorno do meu chat. Talvez tenha passado batido aqui, mas pode colocar lá no Fale com o Tutor, que a gente vai responder todos, ou traz aqui na próxima aula. Gente, obrigado demais. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Obrigado aí pela participação de vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesses dias. A gente está chegando na metade das nossas webs, mas ainda não chegamos na metade do nosso conteúdo, mas a gente chega lá, tá bom? Valeu demais, um abraço no coração de cada um de vocês, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu, até lá.